Olá, minha gente, aqui é o teólogo Léo Almeida. Eu gostaria de deixar para vocês uma sequência de mensagens de como permanecer sobre a rocha. Permanecer o quê? Sua família, sua igreja, sua cidade, sua nação. O que devemos fazer para nos permanecer fortes para contra todo esse mar bravio que tem avançado sobre essas instituições importantes para a própria sobrevivência de nós como pessoa humana. Lá em Apocalipse capítulo 2, vai dar essa exortação por uma igreja daquela que está se falando ali nos finais dos tempos, que é a igreja de Pérgamo, que diz o seguinte, capítulo 2, ao anjo da igreja de Pérgamo escreve o seguinte. O significado grego da palavra Pérgamo significa fortaleza, olha só. Diz o seguinte, fortaleza. Você quer ser forte? Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Pesado, hein? Duro, forte. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim. Que pessoa é essa? Em mim, Jesus Cristo. Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, na fortaleza onde Satanás mora. Esta comunidade de fé, ela estava situada sob um forte ataque de forças espirituais do mal. O texto fala aqui do trono de Satanás. Isso está indicando que a autoridade e o poder das trevas eram de alguma forma honrados abertamente ou pelas suas práticas, pelas instituições do Estado que estavam ali. Ou seja, tempos e fortes embates no mundo espiritual. Da mesma forma, estamos vivendo assim nos dias atuais. Mas continuando o texto, mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vós alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidade. O que está indicando? De alguma forma, essa igreja estava sendo seduzida por falsas doutrinas, por lideranças reprováveis. Mas que lideranças são essas? Vejamos então. Assim também estão entre vocês. Presta atenção, estou lendo na tradução da linguagem de hoje para facilitar. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Ou seja, são doutrinas que eram introduzidas até por pessoas famosas ali naquela comunidade, pessoas respeitadas, com ensinos teológicos atrativos, bonitos, liberais, mas do que? Desprovido do crivo das escrituras sagradas. Pura filosofia humana, que geravam naquela comunidade adoração a ídolos e a imoralidade. Isso é possível também nos dias de hoje? Mas você pode me falar, mas Léo, um pastor, uma liderança, um padre, um bispo, sei lá o quê,
pode se desviar e ensinar falsas doutrinas? Meu amigo, eu falo onde a Bíblia fala e calo onde a Bíblia cala. Não vou entrar aqui em debates teológicos de perda de salvação, se é possível ou não. Mas vamos só ler dois versículos, um lá em Hebreus e outro em 2 Pedro. Hebreus capítulo 6 diz o seguinte: como é que as pessoas que abandonaram a fé se arrepender de novo? Se arrepender o quê? De novo. Ou seja, né? Arrepender de novo porque de alguma forma se desviaram. Elas já estavam na luz de Deus. Não sei o que estou falando, é a palavra. Já haviam experimentado o quê? O dom do céu. Algo que vem de cima, que transcende essa nossa existência. E recebido sua parte do quê? Do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa. E tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Receberam muitas revelações. Mas depois abandonaram a fé. Isso é o que estou falando? É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Hebreus 6, versículo de 4 a 6, confira aí. Seja como cristão de Bereia, confira na tua palavra, na tua Bíblia. E em 2 Pedro diz o seguinte, vou deixar só esses dois versículos. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo. Nós vamos falar sobre um deles aqui. E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Léo, isso é possível nos dias de hoje? Está falando aqui, não sou eu que estou inventando. Eles ensinarão a doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. Isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Um reboliço vai acontecer. Mesmo assim, porém, todavia, entretanto, muita gente, olha só, vai imitar a vida imoral deles, dessa teologia liberal que eles pregam. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Não é assim que às vezes acontece na imprensa? Ah, fulano de tal, um grande homem, hoje virou pedófilo. Ah, fulano de tal, hoje não acredita mais nas escrituras. De vez em quando aparecem essas notícias aí nas mídias sociais. Arrependam-se, senão eu irei até aí e com a espada que sai da minha boca. Profecia forte, né? Lutarei com essa gente. O que está dizendo aqui? Indica que de alguma forma a vinda de Cristo também seria precedida por vários e rápidos momentos de juízo. Lê lá Mateus 24. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, você é daquele que tem ouvido para ouvir, você para ouvir, ou você é daquele que só quer falar, fala e não ouve nada? Aprenda a ouvir. Então, ouça, não o que o Léo está falando, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei do maná escondido. Algo reservado que vai alimentar a nossa vida para toda a eternidade. E a cada um deles darei uma pedrinha branca, essa é a pedra do vencedor, na qual está escrito um novo nome
que ninguém conhece. Teremos um novo nome, a não ser quem o recebe. Como o texto lá de Apocalipse capítulo 2 falou da doutrina de Balaão, vamos conhecer quem seria esse Balaão. O que eu posso dizer é que tem pessoas que começam bem e terminam bem. Ou seja, termina melhor que começou. Mas tem pessoas que começam bem e terminam muito mal. E isso acontece em todas as esferas, inclusive na liderança religiosa. Essa é a história do Balaão. Quem era esse cara? Balaão foi vamos dizer assim, um profeta. Tenho que falar que era um profeta. Alguns vão dizer, não, era um adivinho, um feiticeiro. Mas lendo as escrituras, você vê que ele falava por meio, né, daquilo que era revelado a ele pelo Eterno. Então ele era domiciliado lá em Petó, às margens lá do Eufrates. Fazia vez por outras ali algumas viagens pelos reinos daqueles povos do Antigo Oriente Médio. Ou seja, Balaão era um profeta que podemos entendê-lo que na medida que ele absorvia esse dom de profetizar, foi aos poucos sendo seduzido por essa fama, por esse poder e também o dinheiro que às vezes ele recebia por ter esse dom. Embora não chegou, como nós vamos entender, a amaldiçoar aquele povo israelita, ele abriu um meio teológico mesmo, abriu um caminho, uma brecha, para aquele povo ficasse o quê? Vulnerável, para que destruísse as fortalezas daquele povo. Ou seja, criou uma doutrina de sedução liberal. Libere-se, livre-se, seja dono de si mesmo, indicando assim um caminho para a idolatria, para a imoralidade, para a frouxidão da lei e da perversão em todas as áreas, né? Todas as áreas, a perversão sexual, a perversão dos valores, a perversão dos valores familiares, das leis, a corrupção. Então, todo esse caminho foi introduzido por dentro, não por fora. Então vamos entender melhor. O povo de Deus, o povo israelita, tinha saído do Egito e estava avançando naquela região de Canaã, né? E o povo se tornou extremamente forte, próspero, corajoso. Vamos dizer assim, um povo abençoado. Lá em Números, capítulo 22, um dos reis daquela região ali, observando a fortaleza que vinha sobre ele, ele vislumbrou ali uma ameaça que aquele povo que estava chegando provavelmente poderia expulsá-lo. Aí ele contratou Balaão, que já era famoso, para amaldiçoar aquele povo. Então acompanhe comigo, abre a sua Bíblia também agora em Números 22, que diz o seguinte: os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, né, a leste do rio de Jordão e na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Quando o rei de Moabe, Balaque, disse, ou seja, ele ficou apavorado com os israelitas, porque eles eram muitos. De fato, o povo de Moabe ficou com muito medo dos israelitas. Então, como eu disse, se sentiram ameaçados. E falou para Balaão: eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui.
Então os chefes moabitas e midianitas foram levando consigo grana, muito dinheiro para pagar pelas maldições. Já viu essas doutrinas, né? Maldição, bênção, maldição, cuidado. Quem fica, né? Balaão, como muitos líderes religiosos de hoje, era às vezes sendo aos poucos sendo corruptíveis pela fama e pelo dinheiro. Olha só a primeira tentativa. Deus disse a Balaão, aqui está bem claro. Você fica vendo algumas pessoas, não, era um feiticeiro, não. Deus disse a Balaão, não vá com eles. Aqui é o Eterno que está falando. Nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. Já foi determinado pelo Eterno. Depois houve uma segunda tentativa. Como pagamento, né? Balaque ofereceu a Balaão, eu lhe darei agora muitas riquezas, mais do que dinheiro. E tudo mais que você quiser. Difícil, hein? O cara segurar essa onda. Por favor, venha e me faça o favor de amaldiçoar esse povo. Ou seja, se Deus já tinha dito que o povo era abençoado, por que Balaão nem devia ter insistido nessa peleja, né? Nessa proposta colocada aí por Balaque? Ou seja, se sentiu tentado por esses lucros. Olha o que eu te falei, algumas pessoas começam bem, mas no meio do caminho havia uma pedra. Durante a noite, o Senhor Deus apareceu a Balaão e disse, presta atenção, o Senhor Deus disse. Porque eu estava lendo alguns comentários, não, era um feiticeiro, ficava... Cuidado com comentários, né? Tem uns comentários aí bíblicos que vá para a palavra. É bom, eu tenho os vários comentários, mas consulte, né, as escrituras sagradas. Já que esses homens vieram chamá-lo, Deus disse, apronte-se e vá com eles, Balaão, mas faça apenas o que eu disser. Portanto, no dia seguinte, Balaão se aprontou, pôs arreios na sua jumenta e foi com eles os chefes moabitas. Grave aí a jumenta, vai ter um episódio aqui muito, chega a ser engraçado. A jumenta. De repente, o anjo do Senhor se pôs na frente dele pelo caminho. Olha só. Para barrar a sua passagem. Quando a jumenta, isso chega a ser engraçado, quando a jumenta, olha só, viu o anjo parado no caminho com sua espada na mão, a jumenta viu, saiu da estrada e foi para o campo. Alguém já te chamou de jumenta, você ficou triste? Mas essa jumenta aqui é mais inteligente que muitas pessoas, inclusive do que Balaão. Aí Balaão, o que ele fez? Bateu na jumenta e trouxe de novo para a estrada. Note aí que a jumenta viu o anjo e Balaão não viu. Então, quando alguém te chamar de jumento ou de jumenta, se sinta até privilegiado. Ou seja, Balaão aqui bateu por 2 vezes nessa jumenta, pois ela saía da rota do anjo, ou seja, saía da estrada. Pela 3ª vez, né, Balaão com esses maus tratos aos animais, você vê que é um crime antigo. A jumenta, sabe o que a jumenta fez? A jumenta falou. Aí o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão. Vamos ver aí a sabedoria da jumenta. O que foi que eu fiz com você
Por que é que você já me bateu 3 vezes? Você nunca ouviu falar da lei de maltrato aos animais, Balaão? Ele respondeu: foi porque você caçou de mim. Se eu tivesse tido uma espada na mão, ó, ameaçou a jumenta, mataria você agora mesmo. Então o anjo do Senhor, vendo esse diálogo entre a inteligência de Balaão, né, ou a burrice de Balaão, né, contra a inteligência da jumenta, o anjo do Senhor disse: por que que você bateu 3 vezes nessa jumenta? Por que, Balaão? Eu é que vim como se fosse seu inimigo, para você voltar, pois você não devia estar fazendo essa viagem. Ou seja, o Senhor já te falado, aquele povo é um povo abençoado, por que que você está insistindo? Ao din-din, né? Mas a sua jumenta me viu e se desviou por 3 vezes de mim. A jumenta é sua amiga, seu imbecil, seu idiota. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você. A jumenta salvando o Balaão descendo a ripa na jumenta. E ela teria ficado viva e você, ó, pela espada. O anjo respondeu: mas vá com esses homens, já está aqui, vá. Mas você só falará somente aquilo que eu lhe disser. Olha a misericórdia de Deus. Assim Balaão foi com os chefes enviados por Balaque. Após de 3 tentativas aí de Balaque para que Balaão amaldiçoasse aquele povo, não obteve êxito. Balaão nisso, você vê que o caráter dele até aqui ainda estava preservado. Deus não está condicionado à vontade de homens, ou seja, nem à vontade de Balaque e nem à vontade de Balaão de receber um din-din. Ele é soberano e tem um propósito. Olha o que ocorreu, que na 3ª tentativa, o Espírito do Senhor tomou conta de Balaão e ele fez esta profecia: quem abençoar o povo de Israel será abençoada, e quem o amaldiçoar será amaldiçoado. Eu fico vendo na mídia aí algumas pessoas de alguns partidos, né, amaldiçoando esse povo. Você costuma fazer isso? Porque as promessas de Deus, a palavra diz que duram para sempre. Portanto, para finalizar, como Balaão se desviou dos caminhos, ele, embora não tenha conseguido amaldiçoar aquele povo, ele criou o quê? Um atalho para que aquele povo fosse de alguma forma influenciado e contaminado. Ou seja, ele sabia, se aquele povo quebrasse, né, a Torá, os pactos dos 10 mandamentos, se o povo fizesse assim uma liberalização da sua moralidade, da sua lei, com certeza aquele povo seria destruído por dentro. Portanto, o grande problema de Balaão foi um teólogo ou uma pessoa que não conseguiu crescer no conhecimento de Deus. Ele ficou restrito à doutrina da bênção e da maldição. Você está crescendo no conhecimento de Deus ou você estagnou? Se você estagnou, é um perigo. Busque e conheça ao seu Deus. Até a próxima, que Deus abençoe cada um de vocês.